Que a paz do Cristo esteja em nossos corações nessa agradável noite de terça-feira, de uma semana bem chuvosa. Tá chovendo tanto que eu já brotei, né? Esse ano as chuvas realmente passaram bem do limite do mês, mas a sabedoria divina vai além da nossa opinião. E hoje nós vamos pegar o capítulo 18 do livro Nossos Filhos São Espíritos, a debatida influência do meio. Muitos dizem que o homem é fruto do meio e o meio é fruto do homem, né? Piaget já fala que existe uma interação, tanto o homem quanto o meio são frutos. São frutos que vão um do outro. E realmente, assim, nós temos que entender que o meio exerce um papel muito profundo nas nossas decisões, né? Eu, enquanto espírito reencarnante, eu vou trazer comigo uma carga de vidas passadas que vão balizar a minha conduta nesta existência, né? O que o meu filho, ele nunca vai seguir o meu conselho, mas sempre vai seguir o meu exemplo. Então o meio, ele pode ou não aguçar algumas das minhas tendências, tá? Nós estamos recebendo uma leva de espíritos intelectualmente muito evoluídos, são espíritos que já tiveram contato com tecnologias. Alguns espíritos desencarnaram na década de 60, 70, outros já vêm de planetas onde a tecnologia estava um tanto quanto mais aguçada que a nossa. Outras crianças reencarnam com uma aguçada elevação moral, né? Temos uma amiga que a criança que reencarnou como filha é extremamente sensível, é uma criança que chega a chorar com medo de ferir outras pessoas. Ele está sendo feito um trabalho com uma terapeuta muito equilibrada que tem ajudado esta criança a se ajustar, né? É uma menina que nós percebemos uma grandiosidade moral nela muito grande. Por outro lado, outras crianças que têm uma aguçada evolução intelectual traz padrões morais muito questionáveis. Talvez seja necessário que nesta encarnação a sua moral seja trabalhada com mais afinco, para que as asas da intelectualidade e da moralidade possam alçar voo na mesma proporção. Muitos espíritos, eles, quando se propõem a uma reencarnação, e esses espíritos possuem um compromisso forte, o meio não vai interagir sobre eles. As suas tendências vão se sobrepor, né? Como nós dissemos, a intelectualidade, por exemplo, ela é neutra, né? A inteligência não é nem para o bem nem para o mal. Tudo depende do direcionamento, tudo depende de como esta inteligência vai ser aguçada, né? De como esta inteligência vai ser fomentada, de como essa inteligência vai ser trabalhada na criança. E aí nós vamos encontrar a presença do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo como elemento crucial para que a inteligência se associe à bondade, ao bem, ao belo, ao justo, ao perfeito. Quando você perceber que seu filho tem uma inteligência acima da média, trabalhe isso. Trabalhe muito bem isso. Outro dia estávamos conversando com um médico, a quem temos uma ligação de médico e paciente, e falávamos do trabalho que a filha dele desenvolveu como médica também, e o quanto ela é preocupada com os pacientes, o quanto ela é uma pessoa envolvida com seus pacientes, quanto é carinhosa, e o quanto o atendimento dela foi saudável para minha filha. E aqui ele disse que melhor do que ter uma filha que é uma boa médica
é ter uma filha e é uma médica boa, porque a bondade faz tanta coisa. Imagina o quanto um médico bom não pode fazer pelos seus pacientes, o quanto um advogado bom, um engenheiro bom, um pedreiro bom, um professor bom. Nós precisamos cultivar a bondade. E isso nós podemos interagir. Nós podemos interferir nos nossos filhos de tal forma que o nosso exemplo seja um exemplo a ser seguido. Né? Às vezes você vê espíritos reencarnando em lares totalmente desajustados e aquela criança vem para colocar um rumo naquela família. Certamente é o melhor espírito ali reencarnado, é o espírito com o melhor padrão vibratório, é o espírito que tem uma autoridade moral, que vai colocar os pais no rumo certo, que vai dar aos pais um novo rumo para seguir, um novo caminho, uma nova perspectiva de vida. Há muitos anos, quando morava em Alfenas, minha filha era pequena, hoje com 26 anos, era recém-nascida. Lecionávamos numa escola e tínhamos um policial que estava ali cursando o ensino médio. Uma vez que a polícia passou a exigir o ensino médio de todos os seus soldados, hoje já exige o curso superior, né? E diga-se de passagem, é uma das melhores e mais eficazes polícias do mundo, é a nossa polícia militar e a nossa polícia civil mineira, a quem nós temos o privilégio de ter vários parentes, vários amigos nos seus quadros. E ele contando que veio transferido para cá porque o clima ficou insustentável em sua cidade, já que ele chegou em casa e catou o pai e a mãe e o irmão embalando drogas para vender e ele fardado. Não teve dúvidas, algemou os três e deu voz de prisão para toda a sua família. Porque o certo é o certo, o errado é o errado, não existe meio certo, não existe meio erro. O erro e o acerto são absolutos. E ele teve que vir porque o clima ficou insustentável com o restante de sua família. E para que ele pudesse ter um pouco de paz, conseguiu que fosse transferido para uma cidadezinha próxima a Alfenas, onde permaneceu por muito tempo. Depois nós perdemos o contato. Mas ele é o exemplo de que o meio não pode decidir o seu destino, embora ele vá exercer uma certa influência, quando as suas tendências traz consigo, você se sobrepõe ao meio. Mas às vezes acontece o oposto. Reencarna um espírito extremamente devedor numa família. Uma família voltada para a caridade, para o amor ao próximo. Uma família que tem vários filhos adotivos, aonde o bem ao próximo, a extensão do amor ao próximo é maior. O convívio com esta família cobriu aquela criança de tanto amor, que o bem se sobrepôs ao mal. E aquele espírito, depois que desencarnou numa idade nova. Alguns anos mais tarde, vai numa casa espírita, não a casa espírita que os pais frequentavam, ele foi em outra casa espírita, segundo ele, para que o recado fosse autêntico e que ninguém duvidasse, porque a mãe adotiva era muito cética. Embora uma médium fantástica. E ele dizendo que criminoso no passado, saltimbanco, assassino confesso, reencarna com todas as tendências negativas, mas por interferência de um protetor espiritual ele vai para aquela família, cuja não tinha compromisso reencarnatório com ele, mas o recebe de braços abertos como o último dos filhos adotivos, dos 8 ou 9 filhos adotivos. E o choque de amor foi tamanho que o pouco tempo que ele esteve aqui foi o suficiente para que novo rumo desse a vida dele e que estaria agora prestes a iniciar um novo processo para uma reencarnação mais difícil, aonde os acertos do passado bateriam à sua porta.
mas o convívio com o amor, com a doutrina espírita, com o evangelho, com o culto no evangelho no lar e principalmente a insistência que a mãe adotiva fazia em levá-lo nos trabalhos assistenciais da casa, o fez despertar para uma nova realidade. Então o meio, ele vai exercer sobre as almas reencarnadas um papel preponderante na escolha dos caminhos que nós vamos tomar. Cuidado com o que nós estamos exemplificando, com o que nós estamos trazendo para dentro de nossa casa com os nossos filhos. Cuidado com a nossa conduta, nós não sabemos quem é que nós estamos recebendo, quem é que está aportando em nossas casas. Ah, o meu filho é uma criança índico, não precisa de educação. Precisa sim, precisa de rédea curta, precisa de um não, precisa de autoridade. Não existe essa história de criança índico, criança blue, criança XPTO. É criança reencarnada, precisa de disciplina, precisa de exemplos. Porque a sua memória reencarnatória está apagada e ela precisa de valores, ela precisa se colocar na condição de aprendizado. Eu vejo muito aqui em casa com Cecília. É a criatura mais doce do mundo. De vez em quando sai um monstrinho lá de dentro que eu não sei da onde. E nós deixamos aquilo. Ela é corrigida com rigidez, às vezes até com muita rigidez, eu tenho que me policiar nisso, porque ainda sou um pai à moda antiga. Minha primeira filha, que eu diga, sofreu muito, o segundo já sofreu menos, a Cecília está sofrendo menos ainda, né? A Nara não vai sofrer, porque a Nara é minha neta, eu não tenho que educar, eu tenho que deseducar. Eu vou paparicar assim que o Covid passar. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo a mudança de comportamento e às vezes ela fala: papai, eu não sei por que eu fico tão nervosa. Quem garante que isso não são lampejos reencarnatórios que estão vindo? Mas ela encontra em nós aqui paciência, carinho, afeto e rigidez e disciplina. É isso que nós precisamos, é essa misturinha que nós precisamos colocar dentro do nosso lar para que nós possamos educar os nossos filhos. Você vê que às vezes, em famílias bem desajustadas, algumas crianças mais equilibradas reencarnam para puxar, ou em famílias extremamente equilibradas, nascem espíritos desajustados porque precisam da disciplina do amor. Precisam ser colocados no caminho. Nós somos corresponsáveis pelos nossos filhos. Nós somos os artífices, os talhadores, os escultores que vão fazer de nossos filhos as obras de arte. Então, vamos oferecer aos nossos filhos um meio. Né? Eu adoro leitura porque eu cresci vendo meu pai ler, minha mãe lendo. Eu me lembro do meu pai sentado na sala, às vezes à noite, lendo os livrinhos dele, a minha mãe mergulhada nas leituras. Meu pai vai e me compra a coleção do Júlio Verne. Segura 6 moleques em casa para que a gente possa ler aquela coleção completa. Depois meu pai me dá os livros do Alexandre Dumas. Isso aí foi maldade, porque para que sair de casa se aquele livro me levava à história que Alexandre Dumas conta de Giuseppe Garibaldi? Eu me senti o próprio. E isso me fez muito bem. O filho que vê o pai fumando provavelmente pode se tornar um fumante se ele trouxer lembranças reencarnatórias disso. O filho que vê o pai bebendo, se tem lembranças reencarnatórias do álcool, pode se tornar um alcoólatra. Né? 2 filhos gêmeos, um virou médico, o outro virou traficante.
Aí foram conversar, perguntaram para o traficante. Por que você virou traficante? Por causa do meu pai. Eu vi ele traficando e comecei a traficar também. O seu irmão gêmeo. E você virou médico por quê? Por causa do meu pai. Eu vi ele traficando e não queria essa vida para mim. Então, o livre-arbítrio vai estar sempre presente. Mas os nossos exemplos vão falar muito alto para aqueles em que recebemos em nossa existência. A presença do Cristo em nossas vidas resultará na presença do Cristo na vida daqueles que nós recebemos. Se você quer um lar equilibrado, seja equilibrado. Se você quer um filho tranquilo, seja tranquilo. Se você quer um filho ajustado, seja ajustado. Erasmo fala uma coisa que é interessante. O que você fala a meu respeito eu não consigo ouvir, porque quem você é faz muito barulho para mim. Sejamos uma influência positiva na vida daqueles que estão reencarnando. Respeitemos os limites dos nossos filhos. Fomentemos ao bem, ao bom, ao belo, ao justo, ao perfeito. Vamos sempre procurar que os nossos filhos sejam sempre pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe. Nos veremos na próxima terça-feira.